Tudo começa quando Samantha está aos berros com Álvaro, porque ele nunca falou nada sobre Clara ser filha dele, e então parte para cima do marido. E ele fala para ela parar e deixa Samantha sozinha. Furiosa, ela taca uma taça no chão e grita de ódio por tudo que acabou de descobrir. Enquanto isso, no apartamento, Clara está chorando, quando Daryl chega e pergunta por que ela está assim, e diz que se for por causa da suposta gravidez ela não precisa se preocupar, porque ele já pediu um teste de DNA. Mas a garota continua chorando e conta que Cândida e Álvaro são dois mentirosos, e diz que Cândida contou que é sua mãe biológica, e que Álvaro é seu pai. Daryl fica passado e pergunta como assim se quando ela nasceu Álvaro era um adolescente, mas a menina fala que não sabe explicar, e então ele abraça ela dizendo que tudo vai ficar bem, mas Clara se afasta dizendo que enquanto esse teste de DNA não sair eles não podem ter contato, e então Daryl pede para pelo menos ficar ali com ela. E fala que se Cândida está mal então Clara precisa se aproximar dela para não se arrepender depois. De volta à mansão Verga, Samantha está em seu quarto, quando Mirta chega dizendo que Jerônimo já fez o serviço e agradece a ela, mas a Patricinha fala para ela não esquecer que agora ela sabe um segredo dela. Mas Mirta fala que também sabe um segredo de Samantha. E que se cair ela também vai junto, mas Samantha fala que nenhuma das duas vão cair, e que vão trabalhar juntas para conseguir o que querem. Em seguida, o celular dela aciona várias notificações, e Samantha se incomoda com haters falando sobre o caso dela com Daryl. No hospital, Daryl leva Clara para ver Cândida, e diz que vai deixar elas a sós por um tempo, e então Cândida fala que pensou que não veria ela nunca mais, e Álvaro chega e fica ouvindo a conversa, e Clara pergunta por que seus pais não disseram a verdade, e Cândida explica que isso foi o melhor para ela, e que Álvaro também sofreu demais. A menina fala que ele é um mentiroso, mas Cândida diz que não, e manda ele entrar, e diz que ele só tinha 15 anos e ela se aproveitou dele para tirar vantagem, e pede para ele a perdoar, e Álvaro fala que já perdoou, e então Cândida fala para os dois aproveitarem a vida como pai e filha, e em seguida morre, e Clara fica desesperada. No dia seguinte, Daryl acompanha Clara e Álvaro após a cremação de Cândida, e diz que os dois precisam conversar e então deixa eles sozinhos. Clara fala que eles não têm o que dizer, mas Álvaro diz que tem sim, e conta que seus pais mentiram para ele dizendo que Cândida os chantageou, mas na verdade foram eles que pegaram ela em troca da liberdade de Cândida. E então Clara fica desacreditada, mas diz eles foram os melhores pais que ela poderia ter dito, e então Álvaro se explica dizendo que era só um adolescente, e que eles não permitiam que ele contasse a verdade para ela. Clara fala que isso é muito difícil para ela, e que não quer contato com ele por enquanto. E Álvaro pergunta sobre o relacionamento dela com Daryl, e ela diz que eles são só amigos. E Álvaro deixa claro que não aceita que ela fique com um homem que se meteu com a esposa dele, mas Clara fala que isso é outro assunto para outra ocasião, e então sai e deixa Álvaro pensativo. Na cadeia, Ângela visita a Adela, que conta que está ajudando na cozinha da prisão, e que deram permissão para ela dar um presente a Ângela, e então entrega uma roupinha de bebê e Ângela fica emocionada. Adela pergunta o que a filha tem, porque já percebeu que ela está triste,
E Ângela conta que Alma está grávida, e a dela fica desacreditada, e Ângela diz que não pode acabar com uma família, mas não consegue deixar de amar Leonardo, porém o filho dele não pode ficar sem pai. E então a dela fala para ela ficar tranquila, porque Leonardo a ama, e contra isso Alma não pode lutar. Ângela conta que Samantha proibiu dela fazer a prova para estágio no hospital, e então acha que até seja melhor assim, porque agora quer focar em tirar ela da cadeia, cuidar de seu bebê e montar sua clínica em Real do Mar, de onde ela nunca deveria ter saído. Por outro lado, Valdomiro conversa com Félix sobre os moradores da vila que estão devendo, e então ele recebe um deles, e propõe comprar a casa dele para diminuir a dívida, e deixa o homem pensativo. Na vila, Abel chega e Nancy fala que precisa conversar com ele, e então conta que já conseguiu resolver seu problema, e que não podem mais prender ela, e então ele não demonstra muita felicidade, e Nancy pergunta o que houve. E ele diz que então ela vai embora, e ela diz que sim, porque não tem mais nada que aprenda ali, e então Abel fala que tem ele, e diz que esses dias que ela esteve ali percebeu que quer sim viver com ela e ter filhos. Então eles resolvem se acertar e que mais pra frente, quando ele se formar, poderão ter filhos, e então eles ficam bem. Enquanto isso, Ed está nervoso pelo resultado da prova de Ângela, mas ela fala que está tranquila porque estudou muito, e nisso o Gart chega e entrega para ela. E então os dois ficam chocados quando percebem que ela tirou 10, e então os dois comemoram muito. 2 meses se passam, e Ângela faz outras ultrassons. E Leonardo fica incomodado com a aproximação de Álvaro com ela. Alguns homens amando de Félix destroem a barraca de gelatina de Luz, Mirta beija Júlio para incomodar Fedra, Guilherme já está dando seus passos com mais precisão. Mais 2 meses se passam. E Ângela está conversando com seu bebê dizendo que só falta mais 1 mês para eles se conhecerem, e que também naquele dia a avó dele pode sair da cadeia, e reza pedindo para Deus ajudar que a justiça seja feita. Por outro lado, Estrela está tentando brincar com as meninas do orfanato, mas elas não deixam. E então ele pergunta para o assistente quando vai ver sua família postiça de novo, e ele fala que tem uma notícia para Estrela, e conta que ela já foi adotada, e mostra os novos pais dela chegando. Estrela fica acanhada e os novos pais conversam com ela dizendo que prepararam tudo para a chegada dela, mas a menina não está muito satisfeita. E nesse meio tempo, o inspetor Garcia vai se apresentar para Leonardo e fala que ficou com o caso de Sandro que Benjamin estava cuidando. E então diz que daquele dia em diante eles vão fazer de tudo para chegar a uma conclusão. No corredor, Samantha furiosa vai até Oscar querendo saber por que ele postou aquela foto. E ele disse estar apoiando sua comunidade. E ela diz que não pode lidar com outro escândalo. E ela diz que já conversou com sua família. Mas Samantha fala que ou ele tira aquilo, ou então vai perder seu emprego. E ele diz que então tudo bem e que vai procurar outro. Então sai andando deixando a Patricinha furiosa e Ed muito feliz. Enquanto isso na vila, Luz está pronta para se casar e Ângela está radiante, e então Nancy chega com o buquê e as amigas falam que comprar-se um micro-ondas e alguns presentes para ela, e então Luz agradece muito às amigas. Guilherme aparece e fica encantado em ver sua mãe, e fala que já está arrependido de ter dado a mão dela.
Logo em seguida, Pablo chega, e elas desesperadas escondem Luz atrás de Ângela e falam que ele não pode ver a noiva. E então alguém bate na porta e Pablo fala que vai atender. Eles escutam Pablo gritar mandando alguém ir embora dali, e então Ângela e Nancy saem para fora. Lá fora, Pablo e Félix estão discutindo, e Luz e Nancy chegam com Guilherme perguntando o que ele quer, e Pablo fala que Félix está ameaçando ele, mas ele diz que só está mandando eles tiraram suas coisas porque vai sair da vila. Em seguida, Luz aparece e Félix pergunta por que ela está vestida daquele jeito, e Pablo manda ele respeitar ela porque vai se casar com ele. E então Félix surta e fala que ela não pode se casar com aquele idiota, porque perante Deus ainda é sua esposa. Ângela fala que perante a lei não, e Luz grita dizendo que eles já se divorciaram. E Félix furioso fala que não vai permitir que eles sejam felizes, e então Pablo manda ele ir embora, e então ele sai e eles se abraçam. No hospital, Alma faz sua ultrassom e Leonardo acompanha, e então a doutora pergunta se eles querem saber o que é, e eles dizem que sim, e então a doutora fala que eles estão esperando uma menina, e eles ficam radiantes. Mas depois Leonardo fica um pouco cabisbaixo. No Ministério Público, Nancy, Ângela e Gerardo estão com Adela. E nisso o juiz chega e lê a sentença e diz que Adela está sendo acusada de matar seu companheiro. E então diz que ela foi considerada culpada com 30 anos de prisão. E então eles ficam desesperados, e Adela é levada embora, e Ângela fica muito mal. Enquanto isso, Samantha está olhando suas redes sociais, quando Oscar chega e pergunta o que está acontecendo, e ela fala que está perdendo seguidores e que ele não está fazendo nada, mas Oscar diz que está fazendo o possível para ajudar. E Samantha fala para ele tirar aquela foto de sua rede social, porque os seguidores estão achando que seu escritório é um lugar de depravados, mas Oscar fala que ter essa opção não é ser depravado, mas sair com o melhor amigo do marido sim, e então Samantha manda ele sair de sua sala agora, e Oscar pergunta se está sendo demitido, e ela diz que sim, e ele lembra que sabe muitas coisas sobre ela, e então Samantha manda ele voltar porque não acabou, mas ele diz que já terminou e vai embora. Por outro lado, Nancy conversa com Ângela e Gerardo sobre recorrer à decisão do juiz, e nisso Ângela começa a se sentir mal, e Gerardo percebe que a bolsa dela estourou. E então pede para Nancy pedir uma ambulância no hospital, e fala que Ângela não pode dormir e faz massagem para ela relaxar. E nesse meio tempo, a doutora Romano recebe uma chamada porque uma paciente chegou com eclâmpsia, e então ela sai da sala mas esquece o celular, e então começa a tocar e Leonardo vê e percebe que é Gerardo, então resolve atender, e Gerardo fala que precisa de uma ambulância com urgência porque Ângela passou mal e vai ter o bebê, e então Leonardo fala que vai até lá. Alma pergunta o que está acontecendo, e Leonardo fala que Gerardo teve uma emergência, e que Ângela vai ter o bebê e precisa ir até lá. E então Alma fica furiosa porque ficou sozinha. Enquanto isso, Mayra vai até a sala de Fedra e diz que os professores decidiram assinar um documento para dar bolsas de estudos, e fala que só falta a assinatura deles para a de Ângela. E então Fedra concorda, mas o Gart diz que não vai assinar, mas ela diz que vai sim porque Ângela é uma de suas melhores
alunas, e então assina o documento e fala para ele pensar bem se vai fazer outra injustiça, e então sai da sala. No corredor, Oscar e Ed conversam, e Ed fala que está muito orgulhoso porque ele enfrentou Samantha. Mas Oscar diz que agora é um desempregado, mas Ed diz que ele é lindo e que vai arrumar outra coisa, e pergunta o que ele sentiu quando disse tudo na cara daquela ridícula. E Oscar fala que se sentiu muito bem, e então Ed diz que está muito feliz, e que teve muitos motivos para terminar com ele, mas que agora quer voltar, e Oscar fica sem acreditar. E nisso Samantha aparece e fala que precisa conversar com Oscar e manda ele ir até sua sala. No trânsito, a ambulância está em um engarrafamento, e Angela já está sentindo todas as dores para o parto. E Gerardo juntamente com Leonardo tentam acalmar ela dizendo que eles precisam chegar ao hospital. Mas Angela diz que está sentindo muita dor, e Gerardo encoraja ela dizendo que é forte, e que ajuda muitas pessoas, e Leonardo diz que já está muito perto da hora, então pede ajuda a Gerardo para fazer o parto. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.